Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática é Prática. Nossa aula de hoje é sobre triângulos e suas classificações. Nós vamos ver a classificação dos triângulos quanto aos ângulos e a classificação dos triângulos quanto aos seus lados. Se você tem dúvida nesse conteúdo, fique comigo até o final. E eu trouxe aqui então a imagem de um triângulo para a gente estar relembrando aqui os elementos que compõem um triângulo, conforme passei para vocês na aula de polígonos. E também vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula sobre polígonos e sobre ângulos, caso vocês tenham alguma dúvida nesse conteúdo, porque vocês vão precisar saber para estar entendendo melhor a aula de hoje. Então, relembrando aí, um triângulo ele possui 3 vértices, 3 lados e 3 ângulos internos. Na aula sobre polígonos eu não falei para vocês essa observação que está aqui do lado. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Então, se nós formos somar os 3 ângulos internos de qualquer triângulo, tem que dar 180 graus. Aqui eu tenho 35 graus, 45 graus e 100 graus. E somando os 3 vai dar 180 graus. E eu usei o transferidor, para estar desenhando esse triângulo aqui com esses ângulos. E agora nós vamos ver aqui a classificação dos triângulos quanto aos ângulos. Então, de acordo com os ângulos internos de cada triângulo, ele vai receber um nome diferente. O primeiro que nós vamos ver aqui é o triângulo acutângulo. E por que que ele recebe esse nome? Porque ele tem os 3 ângulos internos agudos. Então, ele possui 3 ângulos internos que são agudos. Relembrando aí, o que é um ângulo agudo? Aquele que é menor que 90 graus. Então, aqui nós temos ângulos de 60 graus. Então, é menor que 90 graus. Por isso, ângulos agudos. E por isso que o triângulo ele é chamado de triângulo acutângulo. E aqui, esse triângulo é o triângulo retângulo. E por que que ele recebe esse nome? Porque ele tem um ângulo interno reto e 2 agudos. Então, sempre que um triângulo possuir um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, ele vai se chamar triângulo retângulo. Se tem um ângulo que é 90 graus, os outros 2 serão ângulos agudos. Então, aqui nós temos o ângulo de 35 graus e o outro de 55 graus. E o próximo triângulo é o triângulo obtusângulo. E por que que ele se chama obtusângulo? Porque ele tem um ângulo interno obtuso e 2 agudos. Relembrando aí, o que que é um ângulo obtuso? É aquele ângulo que é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Então, aqui nesse triângulo, nós temos o ângulo de 115 graus, que é o ângulo obtuso, porque ele é maior que 90 e é menor que 180. E os outros 2 ângulos são ângulos agudos, Um ângulo de 25 graus e o outro de 40 graus. E agora que nós já vimos aqui as classificações dos triângulos quanto aos seus ângulos, vamos voltar aqui nesse triângulo e ver qual é a classificação dele, Qual é o nome que ele vai receber de acordo aqui com seus ângulos internos. Nós podemos perceber que esse triângulo, ele tem 2 ângulos que são agudos, 35 graus e 45 graus, Porque são ângulos menores que 90 graus. E este ângulo de 100 graus, que é o ângulo obtuso, Porque é maior que 90 e menor que 180. Então, 2 ângulos agudos e um ângulo obtuso é o triângulo obtusângulo, Que nós acabamos de ver aqui por último. Só para esclarecer, gente, quando vocês vão fazer atividades, muitas vezes os triângulos, eles não vêm com o valor dos ângulos. Vem o triângulo para vocês observar e já dizer se ele é triângulo acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Porém, não vem os ângulos, mas vocês vão ver na atividade que nós formos fazer que vai ser fácil de vocês já estarem sabendo aí o nome de cada um de acordo com essas classificações. Se vocês sabem essas classificações aqui, não vai ter dúvida na hora de fazer as atividades, mesmo que os triângulos eles não tenham valores nos ângulos. Na próxima parte, nós vamos ver a classificação dos triângulos quanto aos seus lados. Pessoal, vamos lá então? Agora vamos ver a classificação dos triângulos quanto aos lados, ou seja, de acordo com a medida de cada lado do triângulo, ele vai receber aí um nome diferente. O primeiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês é o triângulo escaleno. E qual é o triângulo que recebe esse nome? É aquele que possui os 3 lados com medidas diferentes. Então, aquele triângulo que possui todos os lados com medidas diferentes
vai ser chamado de escaleno. E aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês. Então, o primeiro triângulo tem medidas 16 centímetros, 17 centímetros e 18 centímetros. O segundo triângulo, 20 centímetros, 23 centímetros e 15 centímetros. Então, todas as medidas são diferentes. Então, eles são triângulos escalenos. O próximo triângulo é o triângulo isósceles. E qual é o triângulo que recebe esse nome? É aquele que possui 2 lados com medidas iguais. Então, olhou o triângulo, ele está com 2 medidas iguais, ele é chamado de triângulo isósceles. E aqui eu trouxe também 2 exemplos. O primeiro, ele tem medidas 18 centímetros, 18 centímetros e 13 centímetros. Então, esses 2 lados possuem medidas iguais. Então, por isso que é triângulo isósceles. O segundo, 20 centímetros, 20 centímetros e 14 centímetros. Então, esses 2 lados possuem medidas iguais. O próximo triângulo é o triângulo equilátero. Então, qual é o triângulo que recebe esse nome? É aquele que possui os 3 lados com medidas iguais. Então, sempre que o triângulo possuir todas as medidas iguais, ele vai ser chamado de triângulo equilátero. Aqui também eu trouxe 2 exemplos. No primeiro exemplo, esse triângulo mede 18 centímetros, 18 centímetros e 18 centímetros. E o segundo triângulo, 24 centímetros, 24 centímetros e 24 centímetros. Então, todas as medidas iguais. Então, vamos relembrar. Então, triângulo escaleno possui todas as medidas diferentes. Triângulo isósceles, 2 lados com medidas iguais. E o triângulo equilátero, todos os lados com medidas iguais. Na próxima parte, vamos fazer uma atividade. Pessoal, resolvi trazer 3 atividades para estarmos resolvendo juntos e relembrando os conteúdos desta aula. A primeira atividade é classificar os triângulos quanto aos ângulos. Então, vamos classificar esses triângulos em triângulos acutângulo, triângulo retângulo e triângulo obtusângulo. E como eu falei para vocês nas atividades, os triângulos não vêm com o valor dos ângulos. Então, o primeiro triângulo que nós temos aqui é o triângulo PQR. Então, nós temos que observar aqui os ângulos e imaginar, né, que ele seja maior ou menor que 90 graus para estar classificando esses triângulos. E nesse triângulo, nós podemos observar que este ângulo e este ângulo, eles possuem medidas menores que 90 graus. Então, eles são ângulos agudos. E este ângulo, nós podemos perceber que ele possui medida maior que 90 graus. Então, se um triângulo tem 2 ângulos agudos e um ângulo que é maior que 90 graus, que é o ângulo obtuso, então o nome dele vai ser triângulo obtusângulo. Então, vamos colocar aqui, triângulo obtusângulo. E o próximo triângulo que nós temos aqui é o triângulo MNO. Esse triângulo tá fácil de nós percebermos, né, qual vai ser a classificação dele, porque nós observamos aqui um ângulo reto. Então, um ângulo com medida de 90 graus. Com um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, ele vai se chamar triângulo retângulo. Então, vamos colocar aqui triângulo retângulo. Então, triângulo que possui um ângulo reto é o triângulo retângulo. Os outros 2 ângulos vão ser ângulos agudos. Nem precisamos, né, fazer essa dedução aqui. Basta olhar que ele tem um ângulo reto e já vamos logo colocando aqui triângulo retângulo. O próximo triângulo é o triângulo EFG. Esse triângulo, vocês podem perceber que ele tem todos os ângulos menores que 90 graus, ou seja, todos os ângulos são ângulos agudos. Então, o nome dele vai ser triângulo acutângulo. Então, vamos colocar aqui, triângulo acutângulo. A próxima atividade agora é classificar os triângulos quanto aos lados. Então, vamos classificar esses triângulos, triângulo equilátero, isósceles e escaleno. Então, vamos olhar as medidas e colocar o nome desses triângulos. Então, o primeiro triângulo aqui, ele possui medidas 16 centímetros, 16 centímetros e 22,5 centímetros. Então, nós podemos perceber que ele é um triângulo que possui 2 lados de medidas iguais. E esse triângulo, ele recebe o nome de triângulo isósceles. Então, vamos colocar aqui triângulo isósceles.
O próximo triângulo, ele possui medidas de 28 centímetros, 23,5 centímetros e 20,5 centímetros. Então, nós podemos perceber que todas as suas medidas são diferentes. E o triângulo que tem todas as medidas diferentes recebe o nome de triângulo escaleno. Então, vamos colocar aqui, triângulo escaleno. E o próximo triângulo, vocês podem perceber que todas as suas medidas são iguais, né? 15 centímetros, 15 centímetros e 15 centímetros. E o triângulo que tem todas as medidas dos lados iguais é o triângulo equilátero. Então, vamos colocar aqui triângulo equilátero. E a próxima atividade, qual das afirmações é verdadeira? Então, vamos observar cada uma dessas afirmações e ver qual delas é verdadeira. Todo triângulo isósceles é escaleno. Vamos ver a segunda, ó. Todo triângulo equilátero é isósceles. E agora vamos observar, ó. Todo triângulo isósceles é escaleno. Para ser triângulo isósceles, tem que ter dois lados iguais. E para ser triângulo escaleno, tem que possuir todas as medidas dos lados diferentes. Então, um triângulo isósceles não pode ser um triângulo escaleno, porque o isósceles tem dois lados com medidas iguais. Então, essa afirmativa não é verdadeira. Então, vamos observar a segunda. Todo triângulo equilátero é isósceles. Então, o triângulo, para ser equilátero, ele tem que possuir os três lados iguais. E o triângulo, para ser isósceles, tem que possuir dois lados com medidas iguais. Então, essa é a nossa afirmativa verdadeira, porque no triângulo equilátero, tem dois lados iguais, ou seja, são três lados com medidas iguais. Porém, para ser isósceles, precisa ter apenas os dois lados iguais. Então, o isósceles encaixa aqui no equilátero. Então, esta é a nossa afirmativa verdadeira. Então, vamos fazer um X, então, aqui nessa afirmativa que é a verdadeira. Pessoal, termino por aqui a aula de hoje, então. Espero que vocês tenham compreendido sobre classificação dos triângulos, quanto aos ângulos e quanto aos lados. Se você gostou da aula, curta e compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder notificações de vídeos novos que eu postar. Fiquem com Deus e até a próxima aula.